Gente, desculpa se tiver com reflexo no meu óculos, mas eu tava com preguiça de colocar lente pra gravar vídeo. Então, eu postei lá no meu Insta pra vocês me mandarem umas perguntas bizarras, né? Porque me pediram pra eu responder perguntas bizarras. Eu só quero dizer que vocês são loucas. Vocês são loucas porque essas perguntas, juro, não é de quem tem uma boa saúde mental. Eu fiquei chocada com as perguntas, gente. A criatividade tá a mil, morri de rir. A Casaredo perguntou se eu já comi meleca. Gente, óbvio que já. Todo mundo já comeu meleca. Não tem nem o que falar, sabe? Quando você é pequeno, tá escorrendo, você vai... Todo mundo já comeu meleca. Não adianta falar que não. A MLL Doreto perguntou se eu achava que meus brinquedos ganhavam vida quando eu estava longe, que nem em Toy Story. Beijão, linda, também te adoro. E sim, gente, óbvio, eu inclusive tinha dó dos meus bichinhos, porque eu tinha muitos bichinhos. E eu achava que eles iam ficar magoados comigo, sabe, se eu não dormisse com eles. Então, minha cama era inteira ocupada por ursinhos de pelúcia, que eu dormia com eles, porque eu tinha certeza que os bichinhos, tipo, iam ficar magoados, brigar depois, sabe. E eu tinha uma ursinha de pelúcia, a Mel, que eu tinha certeza que ela ia se transformar em um lobisomem enquanto eu dormia. Tipo, ela era um gato. Eu achava que ela ia se transformar em lobisomem, mas tudo bem. Stephanie G. Lopes perguntou quais são os critérios para uma festa ser considerada uma festa. Acho que uma festa, para ser considerada uma festa, tem que ter pelo menos 2 pessoas que estão muito animadas. Tipo, acho que assim, ó, uma festa tem que ter no mínimo umas 5 pessoas, e dessas 5 pessoas, pelo menos 2 estarem muito animadas. Acho que isso já pode ser considerado uma festa. A Carla Cesaroto perguntou se eu já fui limpar o bumbum de cocô e sujou o dedo. Um beijão, linda. Meu, olha a pergunta. Assim, eu acho que já, gente. Não, assim, eu não tenho uma lembrança vívida mesmo, mas eu imagino que já, porque, né? Tipo, várias vezes eu acho que sujou, mas não sujou, então, tipo, com certeza já. A Stephanie G. Lopes, cara, suas perguntas são muito engraçadas. Como é que eu faço pra distinguir um sexo de um ganso africano? Sei lá, meu, já coloca um laço na cabeça do ganso na hora que nascer, né? Porque é difícil. A Letícia Proves me perguntou se eu tomo banho todos os dias. Eu costumo tomar banho todos os dias, gente. Eu não lavo cabelo todos os dias, lavo geralmente dia sim, dia não, e uso shampoo a seco nos outros. Não vou falar assim, eu tomo realmente banho todos os dias. Tipo, durante a semana eu tomo todos os dias. Mas, por exemplo, final de semana, se eu tô em casa o dia inteiro deitada e não saio de casa, eu não tomo banho, não, gente. Eu tenho muito desses finais de semana, que eu acordo e fico o dia inteiro sem fazer nada, dormindo, vendo Netflix. Aí, nesses dias você não toma banho, né? Mais uma pergunta aqui da Stephanie. Por que pensamos que vamos ser atacados por monstros Quê? Entendi. Por que a gente acha que vai ser atacado quando a gente fecha o olho? Porque a gente vai. É um fato da vida, gente. Então você pode ficar no máximo, tipo, 3 segundos com o olho fechado, porque senão você vai ser atacado por um monstro. A Beatriz falou pra eu descrever a cor amarela pra um cego. Gente, que pesado, eu não sei. É uma cor que te causa euforia. Eu penso em pâncreas quando eu falo de amarelo. MLL Doreto perguntou se eu já bebi água da pia na madrugada por preguiça de ir até a cozinha. Gente, claro, mas eu só molho a boquinha assim, tipo, molho a língua assim, porque eu tenho muito medo de pegar doença. A Gabs Underline perguntou se quando eu pegar água na cozinha à noite eu apago a luz e saio correndo. Gente, sim, óbvio, quem não, né? Eu pego assim a água, eu saio correndo num trote que eu chego aqui no meu quarto com o coração acelerado, sabe? Só que o pior é que, tipo, quando eu chego perto do meu quarto eu tenho que desacelerar, porque se minha mãe ouvir que eu tô correndo pela casa, ela vai falar que eu tenho problema. Mas eu corro, então eu finjo que não, mas aí eu chego, tipo, no meu quarto, juro, quase desmaiando, assim, com o coração batendo. A Gena.i.araújo perguntou se eu já pensei em ter superpoderes, qual, por quê, e um beijão. Gente, já, né, já pensei em ter vários superpoderes, eu tenho muitos sonhos de ter superpoder. Primeiro, eu queria muito poder ficar invisível, porque eu ia sacanear todo mundo. Eu queria muito poder voar, porque, tipo, eu poderia pular do prédio, ir até a casa das pessoas, tipo, voando. Ia ser bem da hora. Eu queria ter um objeto super poderoso que pausasse o tempo. Então, tipo, pausa, aí eu vou, por exemplo, no meio da prova. Pauso, olha a prova da pessoa mais inteligente da sala, copio tudo, despauso, entendeu? Ia ser bem louco. It's Lara Ribeiro. Cara, essa foi a pergunta mais engraçada. Você prefere ter as pernas do tamanho dos meus dedos ou os dedos do tamanho das minhas pernas? Beijão, linda. Cara, essa pergunta foi genial. Eu fiquei pensando, juro, desde ontem, se eu preferia ter as pernas do tamanho dos meus dedos ou os dedos do tamanho das minhas pernas. Eu decidi que eu teria dedos do tamanho das minhas pernas.
Não sei se foi uma boa escolha, mas é isso. A Gabs Bianchi perguntou se eu preferia comer um sanduíche de pelo ou um copo de suor. Olha, essa foi a segunda pergunta mais bizarra depois dessa dos dedos. Meu, sei lá, tipo, depende, é pelo da onde, sabe? Porque se for, tipo, um pelo de perna e for pouco dentro do pão, eu acho que eu prefiro, entendeu? Se for pouco pelo, mas se for, tipo, um bolo de pelo, eu tô com ânsia de vômito, gente, é sério. Se for pouco pelo, eu prefiro. Eu tô com ânsia de vômito, é sério. Nossa! Eu prefiro pouco pelo no pão do que, tipo, um shot de suor, sabe? Mas se for muito pelo, eu acho que eu prefiro o shot de suor, assim. Ai, gente, que horror. A Emília Macedo Lima perguntou se eu prefiro pernas grossas ou finas. Eu acho bonito os dois. Eu acho bem bonito os dois, tanto faz. Mas assim, em mim, tem épocas e épocas, sabe? Antes eu queria ter a perna grossa, toda bombada, assim, e agora eu quero ter perna fina. Mas, né, vai entender. A Gabi Andriani perguntou se eu preferia trocar toda vez que eu espirrasse, trocar de sexo ou ficar eternamente com a sensação de espirro, mas nunca espirrar. Tipo. Eu não sei, porque, assim, imagina ficar a vida inteira com aquela sensação de espirro que arde o nariz, assim, você fica. Mas assim, se cada vez que eu espirrasse eu trocasse de sexo, até que ia ser ok. Porque eu geralmente espirro mais de 13 vezes seguidas quando eu espirro. Eu nunca espirro uma vez só, eu tenho esses ataques de espirro. Então eu ia, tipo, ficar trocando. Então eu ia me forçar a espirrar até eu voltar a ser uma menina. Acho que ia ser bem louco espirrar e trocar de sexo cada vez que eu espirrasse. Só porque eu sou idiota mesmo. A Isa Braga perguntou se eu pintaria o meu cabelo imitando uma onça ou uma zebra. Beijão ainda. E uma onça. Porque aí eu ia ser, tipo, estilosa, entendeu? Se eu imitasse uma zebra, o cabelo ia ficar... ia parecer que foi luzes mal feitas, entendeu? Então, eu imitaria uma onça, porque aí eu ia ser descolada, show, né? Tipo, eu ia falar, caraca, que estilo, né? A DP Matos perguntou se eu escolheria escovar os dentes ou tomar banho. Cara, eu sou meio louca por escovar os dentes, então eu acho que eu escolheria escovar os dentes. Putz, não sei. Por quanto tempo que a gente tá falando? Me defina uma data. Tipo, 1 ano sem tomar banho ou 1 ano sem escovar o dente? Eu acho que eu prefiro escovar o dente, ainda assim. A Jennifer Brink perguntou se eu já tive vontade ou se eu já passei a escova de alguém em um lugar bizarro. Gente, é óbvio que eu já tive muita vontade de fazer isso, né? Mas eu nunca fiz, mas eu já tive muita vontade. E eu não passaria na privada, não, porque falam que a privada é super limpa. Eu passaria, tipo, na bunda de um cachorro, entendeu? A Bia_CR perguntou se eu já tinha uma dor de barriga e não tive tempo de chegar ao banheiro. De cocô, não. Tipo, acho que só bebê mesmo. Eu já fiz cocô na calça ou criança, mas eu não lembro de ter feito cocô na calça depois de grande, assim. Já saiu, sabe, aquela pontinha assim, deu uma borradinha, mas aí é porque eu tava realmente com virose, aí não conta, vai. Ah, mentira, eu já fiz cocô sim na calça depois de grande, quando eu tava com rotavírus, mas eu tava dormindo, eu não lembro, mas eu fiz. Porque eu tava com rotavírus, então, excluindo casos de rotavírus e virose, eu nunca, tipo, deixei escapar o cocô, mas nesses casos, sim. A Tá Germiniane perguntou se eu já tive vontade de ser alguém diferente do que eu sou. Beijão. De personalidade não, mas de aparência eu queria ser a Blake Lively. Eu ia ser muito gata se eu fosse a Blake Lively. A Duda Meneguzzi perguntou se eu já fiquei por fome por ter vontade de comer alguma coisa que não existe. Eu acho que é possível ter fome de alguma coisa que não existe, tipo... Eu não consigo pensar nisso. Assim, eu já fiquei com muita vontade de comer uma coisa que não existe, assim, onde eu moro. Mas ficar com fome por eu querer comer alguma coisa que não existe, aí já é outra história, acho que não. A Adriane Moreira perguntou se quando eu tô na minha cama de madrugada morrendo de sono e dá fome, do nada, o que eu faço? Eu deixo o sono vencer, durmo ou adio e ataco a geladeira no maior silêncio. Eu tenho medo de andar pela minha casa à noite, então... Se eu acordo a partir das 6 da manhã com sono, quer dizer, com fome, eu vou, porque aí já tá meio claro. Se é antes disso eu ignoro, ou eu fico acordada esperando entrar um feixe de luz pela minha casa, ou eu volto a dormir. A Underline Santos perguntou se quando eu tô lavando o cabelo eu abro o olho rápido com medo de aparecer um monstro na minha frente. Óbvio que sim, a Samara, um tubarão, tipo, um espírito, muitas coisas podem me atacar durante meu banho. E um beijão, linda!
A Laura Underline V Garcia perguntou se já comi alguma coisa estragada. Meu, eu como coisa estragada o tempo inteiro. Eu sou a rainha da coisa estragada. Sempre, sempre, sempre. Eu já comi várias coisas mofadas. Já bebi coisa mofada. Gente, ó, olha essa vez. Eu levei morango pra comer na aula e eu tava comendo discretamente, porque eu tava na escola e na escola eu não podia comer durante a aula. Eu mordi o morango, gente, juro por Deus. Saíram, tipo, umas 3 formigas de dentro do morango. E, tipo... A Meu, tá difícil de pronunciar isso aqui. Carolina Medeiros perguntou como eu reagiria se eu fosse obrigada a assistir um vídeo snuff. Gente, eu não sabia o que era isso, então eu pesquisei na internet. E são vídeos, tipo, de pessoas sendo mortas de verdade. E eu não curto essas coisas, eu fico com um pesadelo, eu passo mal, eu choro, quase grito, eu não gosto. Mas se eu fosse obrigada a ver, é isso que aconteceria. Eu ia, tipo, chorar, aí eu ia, sei lá, ficar com nojo, ia quase vomitar, ia ter pesadelo, ia me sentir uma pessoa horrível pelo resto da minha vida. Ana Leone perguntou se eu consigo dizer 3 funções que o lápis tem além de escrever. Prender coque, morder quando você tá nervoso e coçar as costas. Consegui! A Bruna Sandy perguntou se eu prefiro saber o dia da minha morte ou a causa dela. Eu fiquei refletindo muito tempo sobre essa pergunta e eu decidi que eu gostaria de saber o dia que eu ia morrer. Porque se eu só soubesse a causa, todas as vezes que eu fosse fazer alguma coisa, tipo, que pudesse levar a causa, eu ia ficar muito noiada. E se eu soubesse o dia, aí tudo bem, eu ia falar, tá, gente, é hoje, valeu, adeus. Se eu não soubesse o dia, mas soubesse a causa, o tempo inteiro eu ia falar, tipo, ai meu Deus, é agora, é agora. Então... o dia. A Gigato perguntou se já tomei água de chuveiro enquanto tava no banho. Sim, né, gente? Também. Mas é a mesma coisa que eu falei da torneira. Eu tenho pavor, tipo, de pegar uma bactéria, mas já várias vezes. A Aline Firmiano perguntou se eu olho pras minhas unhas com a mão aberta ou fechada. Fechada, eu faço assim pra ver. Tá bem feia, por sinal. A Amanda Braga 245 perguntou se eu só pudesse comer alguma coisa pelo resto da minha vida, o que que seria? Difícil. Difícil pra caramba essa. Putz, sei lá, espetinho de carne? A Miss Veluto perguntou se eu fosse um dinossauro, eu gostaria de ser herbívora ou carnívora? Herbívora, porque eu não ia gostar de comer os outros animaizinhos e tal. Então eu ia ficar pastando plantas e tal. Mas tipo, eu queria ser um tiranossauro, porque eu acho bacana os bracinhos aqui e tal, e assustar geral. Mas aí eu ia ser um tiranossauro do bem, eu não ia comer pessoinhas, nem bichinhos, nem ovinhos, eu ia comer plantas, entendeu? A Madua Siqueira perguntou se eu pudesse escolher entre ser sapo, cobra ou lagarto, o que eu seria e por quê? Eu seria um lagarto, porque eu acho lagartos muito bacanas e eu ficar o dia inteiro fazendo, tipo... Acabaram as perguntas bizarras, ainda bem que eu tava ficando nervosa aqui, gente. Tive que pensar muito pra responder elas, juro pra vocês. Muito difíceis essas perguntas, vocês me surpreenderam com essas perguntas, foram, ó, excelentes. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, não deixem de se inscrever no meu canal se vocês ainda não são inscritos. E... esqueci o que eu ia falar. Até o próximo vídeo.